ouvia as multidões. Depois da despedida, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho orando. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Jesus respondeu: venha. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar, gritando: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se. Queridas filhas e filhos, a palavra de Deus nos coloca esta noite em São Pedro um pensamento que é muito importante. O amor perdoa os pecados. Não só o nosso amor com os outros faz com que Deus nos perdoe os pecados, mas quando amamos de verdade, também sabemos perdoar. Eu não preciso dizer a vocês que são pais e mães quantas vezes perdoaram os filhos. Dá para contar, Zefa? Não dá para contar. Por quê? Porque vocês gostavam dos erros deles? Não, porque vocês os amam. É pena que esse mesmo amor que nos leva, que vos leva principalmente a vocês pais e mães perdoarem com facilidade, não vos leve a perdoar ao esposo e à esposa também com facilidade. E o amor perdoa os pecados. Se de verdade vos amais, deveis perdoar. Como também, se de verdade sois amados, mereceis o perdão. Por quê? Porque ninguém é perfeito. Eu trago aqui a baila, aquela oração que mandei imprimir e acho que vou ter que mandar imprimir mais 1000, a oração do Papa Francisco. Não existe esposo perfeito. Não existe esposa perfeita. Não existe filho perfeito. Não existem irmãos perfeitos. Todos temos defeitos. E por isso, todos temos que perdoar para sermos perdoados. E claro que, retomando a palavra de Pedro hoje, quando amamos, é muito mais fácil de perdoar. Quase sempre, eu sempre digo, eu aprendi muito mais com o povo que com os livros.
Porque os livros têm coisas bonitas, teorias bonitas, mas a prática quem tem são vocês. E quando se trata de um filho que anda em más companhias, nunca o filho da gente é má companhia. Os somos que são má companhia para o filho da gente. Os filhos dos nossos filhos não são maus, são meio rebeldes, meio levados. Os filhos do vizinho são safados. Ou não é verdade? Claro que é. Mas por quê? Porque como os nossos amamos, sabemos perdoar e desculpar as fraquezas. Isso não significa que a gente esteja de acordo, muito menos significa que a gente apoie quando estão errados, mas errados ou certos sempre são amados. Esse amor que faz com que as falhas que possamos ter se tornem tão fácil perdoar. Eu acho que contei já para vocês uma senhora velhinha da minha paróquia, da Aparecida, há muitos anos. Um dia uma filha dela veio me dizer: Padre Júlio, vê se convence a mamãe para vir morar na minha casa. Ela não precisa morar com a gente. Nós temos no fundo da casa uma meia água, tem um quartinho bonitinho, e ela está morando no dique. Tem um pau a pique lá no dique das Cachetas, no Parque São Vicente. Tá bom, eu vou conversar com ela. Aí ela veio, eu não me lembro mais o nome dela, mas escuta, filha, a tua filha veio me falar que queria que eu fosse morar na casa dela, tem aquela casinha meia água gostosinha, um quarto, banheiro independente, uma salazinha, pode pôr cozinha se não quer dar trabalho para a filha misturar as coisas. Tudo bem, mas lá no dique, com aquela umidade, com aquela sujeira. Aí ela olhou para mim: Padre, que alegria o Senhor me dá, mas não bom. O Senhor me dá uma alegria, porque a minha filha sempre me fala isso. Mas eu pensei que me falava para me agradar. Agora estou vendo que é verdade, que ela quer que eu vá. Só que não vou. Por quê? Porque eu tenho um filho que é bêbado. E no meu barraco, meu filho pode vir a pé, a gatas, como quiser. Tem a cama feita. E na casa da minha filha, acho que o meu filho não tem lugar. Deu para entender? Ela preferia o barraquinho dela para poder acolher principalmente o filho que mais precisava, antes que o conforto que com todo amor, com todo carinho e alegria a filha lhe oferecia. Isso é amar. Não sou eu que vou ensinar o Pai Nosso a ligar. Em amor, em lições de amor, vocês, pais e mães, terão lições aos bons. Lembro sempre do senhor Manolo, quando tinha um filho que o ajudava, trabalhava na padaria, só precisou trabalhar no caixa. E quando já tinha feito a cópia, a quantia que recebia para sair, divertir-se, ia embora. E eu dizia: Manolo, não dá, você não vê, esse filho não trabalha, esse filho não... Padre Júlio, o Senhor é muito bom, só tem um defeito: o Senhor não é pai. E eu não sou nem pai nem mãe, porque mãe piora muito. O amor perdoa os pecados. Mas para ter sempre força para esse amor, precisamos da graça de Deus. Precisamos da força de Deus, que vai enriquecer, que vai aumentar esse amor vosso que por instinto tendes para com os filhos e filhas,
mas vai aumentando, dando forças para que realmente vocês possam cumprir vossa missão. Essa fé que é um dom de Deus. Esse Deus que está sempre conosco, mas que muitas vezes não percebemos. Então, entro agora no Evangelho, em que depois de Cristo ter multiplicado os pães e dado ao povo, dizendo aos discípulos, dai-lhes vós mesmos de comer, Cristo manda os 12 na barca e ele fica despedido ao povão. Quando terminou, subiu para o monte e foi orar a sós. Cristo era Deus, mas como homem é o unigênito do Pai, é o Filho de Deus, e vai rezar ao Pai a sós. Não que vocês devam na família rezar a sós, também devem rezar a sós, mas eu acho que aquele pensamento de Cristo que nos diz que quando 2 ou mais estão reunidos no meu nome, eu estou no meio de vocês. Acho que nos ensina que a oração em conjunto ou junta garante de um modo especial essa presença de Deus. Deus atende porque está presente no meio de nós. Os discípulos obedeceram, pegaram a barca e lá pelas 3 da madrugada, que será que Cristo tinha tanto para falar com o Pai? Olha, ficar desde as 6 ou 7 da tarde, que o povo já foi embora, porque naquela época não havia luz elétrica. Então, deve ter saído, eu calculo, no escurecer do dia, cada um tomou rumo para procurar onde dormir ou para voltar para casa, se fosse perto. Então, eles voltam para ser às 7. Até às 3 da manhã, os vagos, quantas horas são? 6 horas. 6 horas. 10? Não, até às 3? É mais? Às 7 da noite? É. 6 horas. 6 horas. Não, é mais. É mais. 5 e 3, 8. Não, das 7 às 22, quanto que é? 5. Até às 3? 8 horas. Será que tem que pôr uma aula de matemática aqui? Fazer aula de matemática. 8 horas rezando ao Pai. Quantas horas você aguenta rezando? Passa a vez, Nossa Senhora, tchau. Eu fico mal, Ele, Jesus, é o Mestre. Vamos dar mais um passinho. O vento era contrário à barca. Os discípulos remavam, mas a barca não produzia. Aí ele lá disse, calma, pai. Os meninos estão pensando perto. Deixou o pai sozinho e veio acudir os discípulos. Vento forte, ondas, tempestade, ele andando sobre a água, é um fantasma. Diz, cara, não tinha medo, sou eu. Se és tu, manda-me andar sobre essa água. Venha. E São Pedro foi. E São Pedro andou sobre as águas. Enquanto, nos diz o evangelista, olhava para Jesus. Quando começou a olhar a onda de cá, a onda de lá, o vento, a barca gingando daquele jeito, aí ficou com medo e começou a afundar. Cristo toma pela mão, porque diz medo, o homem fraco na fé. A tempestade acabou. Jesus subiu na barca e aí caiu a ficha de todos. Depois do medo que passaram por causa da tempestade, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A fé, a confiança. Pedro acreditou em Cristo e andou sobre a água, sem problema. Enquanto acreditou,
Mas quando começou a olhar assim, será que este negócio vai dar certo? Começou a duvidar, começou a duvidar, começou a afundar. Filhas e filhos, é claro que há momentos em que a tempestade, a bagunça, os problemas, as dificuldades mexem de tal modo com a gente que dá a impressão de que a barca vai afundar. Mas se Cristo está na barca, não tem perigo nenhum. Lembro aquela outra vez em que Cristo atravessando a barca, com a barca, cansado, deitou na proa do navio, da barquinha, dormiu, e a tempestade veio. De repente os apóstolos acordaram: Senhor, não te importas que pensamos? Homens de pouca fé, porque tendes medo? Para, calma-te. O vento parou, o mar se acalmou e a navegação, a travessia continuou. O que Paulo está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que nos momentos difíceis temos que pedir a Deus não que nos livre da cruz, porque Ele não põe cruz para ninguém. Normalmente somos nós que a pomos nos outros ou a buscamos sem querer para nós, mas para que nos dê força para carregar essa cruz. E tudo isso, em termino, tem que ser passado para os pequenos, ensinado, rezando juntos, fazer uma oração em família. Não precisa reunir, ler a Bíblia inteira. Não, eu tenho um amigo meu, médico, agora já os 4 filhos casaram, que eu fiz o casamento dos 4. E quando casou a primeira, eles tinham o costume de, todos os dias, deitar na cama do casal e os 4 filhos deitavam junto para rezar. Depois, quando a família passou, mas eles foram crescendo, e para colocar os 6 na mesma cama estava complicado, porque já estavam grandões, a filha ia casar no dia seguinte, e o último dia que ela, como filha, rezou com o pai e com a mãe, uma choradeira que não tinha trabalho. Ela começou a chorar, porque agora não ia poder mais deitar na cama, rezar com o papai e com a mãe. Ia casar, ia rezar com o marido. E quando o pai me comentou, os olhos marejavam, estava começando a faltar a filha, mas todos os dias, cada um rezava como sabia. A Renata, que era caçula, pequenininha, ela tinha um cachorro de estimação. Então, todos os dias ela rezava pelo cachorro. Aí o pai disse: filha, pelo cachorro não se reza, não tem que... Tudo bem, tá, entendi. No dia seguinte, pelo meu cachorro. Quer dizer, não importa como rezam, importa que rezem. A oração, ele, São Pedro nos colocou. O amor perdoa os pecados e em seguida a oração aumenta a fé. Então, queridos filhos e filhas, esse pensamento da oração de família, o Papa Francisco coloca muito bem na Amoris Letícia, ensinando-nos como essa sementezinha. Hoje vou terminar com eles não estão aqui, posso falar, para não entregar. Veio aqui um dos meus coroinhas, que fez uma festa muito bonita, o moleque tinha tido uma atitude de generosidade com o vizinho, de caridade, por conta própria, e a família ficou, do vizinho ficou sensibilizada. E então, no dia do aniversário, eles fizeram questão de trazer um bolo aqui, sem que eles soubessem, para celebrar o aniversário do moleque que estava fazendo 15 anos. Tudo bem, mas vamos... Em nome de Deus, não quero que saiba. Não quero que saiba, não. Eu tenho que dizer como que é. Aí ele me contou, tá bom. Aí eu comentei
o avô. O senhor Fulano, fique tão contente, tão orgulhoso do seu neto. O que foi? Assim, assim, assim. Aí eu vejo no destino, caipira que deu, disse assim, não é que a semente está nascendo? Não é que a semente está nascendo? E aí caipira pessoa disse a ele, o senhor se lembra que nós somos da roça, e que se a gente não semeia, não colhe. Agora, quando a gente semeia, a gente colhe. Sacaram? Ou não? Não é do Pai, do Filho e do Espírito